Olá, galerinha! Vamos se achegando nesta live maravilhosa. Quem vai chegando aí, vai dizendo oi. Oi pra Thailisa, oi pra Mayara. Galerinha aí, deixa eu ir mandando os convitinhos, gente. Vocês mandem os convitinhos de vocês. Enquanto a galera vai chegando. Vamos lá, né? Diana Kozer. Vamos lá, Diana Kozer. Aqui, ó. Eu fiz, gente, um tripé improvisado até que minha conta chegue. Oi, dona Diana. Uhul! Eu tava dizendo pro pessoal de que eu fiz um tripé improvisado numa caixinha, até que o meu tripé que eu comprei, o bonitão chegue. E aí ele é meio ruim de clicar nas coisas porque fica lá no fundo. Ai, Eu vou tá mandar frio uns convites aí? aqui. Tá frio aí para esses lados? Tá bem frio. Vamos aguardar a galera aí chegando. Hoje a gente vai falar, enquanto vou enchendo meu chimarrão aqui, a gente vai falar sobre medo, sobre dores e sobre um recurso que pode ser aí uma solução para a sua vida, que é a mesa radiônica, né, Jim? Yes! A poderosa mesa que remove até Você os lembra mais quantas mesas profundos. você já fez, Jim? Quantas eu já fiz? É. Olha, eu participei de todos aqueles grupos lá da mesa do fluxo da prosperidade, Ah, então fez várias já. é, Eu já tenho muitas horas de mesa também. na verdade, é desde o início da pandemia que nós começamos a reutilizá-la, né? Exato. Ela estava meio escondida, Ela né? estava meio dentro das gavetas, né? Deixa eu colocar, enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou colocar um lembretezinho lá no Facebook. Que a gente está ao vivo no Instagram. E aí, cadê a galera? Cadê a galera? Perderam o busão. Pois é. Estão chegando aos pouquinhos, estão chegando. Perderam o busão. Oi, Kátia. Seja bem-vinda. Beleza. Então, minha gente, vamos lá, né? Eu vou apresentar um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. E aí, na sequência, conforme o pessoal vai chegando, quem está assistindo agora ao vivo vai receber aí muitas energias, muitas coisas interessantes. Oi, Léo, tudo bem? Para quem vai assistir depois, não precisa se preocupar. A questão energética ela é ancorada da mesma forma, o tratamento acontece da mesma forma. Então, olha só, se você está participando dessa live, você não vai só ouvir a gente falar sobre medo, só a gente ouvir falar sobre corpo, sobre dor. No entanto, você vai receber uma sessão de tratamento hoje. Tem noção que loucura? É para ser assim, quarta-feira com chave de ouro, não é? Então vamos lá. Eu sou a Mai Leonard, essa gata linda que me acompanha aqui e me ancora nessa live de hoje é a Diana Cosor. Temos aí também nos bastidores Thailisa Kuhn e a Mayara Parisotto. Nós quatro, né, no plano físico, somos a Escola das Emoções e Sentimentos. E a proposta que a gente está lançando aí nessa semana é falar sobre algumas coisinhas que incomodam a gente, como dor, como medo. E aí, de repente, aí na outra semana vamos trabalhar com outros assuntos ainda muito mais polêmicos do que esses.
E aí a ideia é trazer à tona algumas coisas que estão aí, de repente, encruadinhas lá no seu ser, no seu coração, que você nem sabe que estão ali incomodando. E aí, na sequência, tratar elas de jeito. Hoje a gente vai falar sobre um recurso que é fantástico para a questão de medo e algumas outras densidades que a gente vai entender um pouquinho no decorrer da live, que é a mesa radiônica. Então, se você não conhece, se você não ouviu falar, ou se você tem curiosidade para entender como ela funciona, hoje eu vou explicar de uma forma bem fácil o como isso vai modificar tudo que você já conhece sobre tratamentos, principalmente relacionados à dor. E uma coisa que eu gostaria de puxar assim o link do negócio, no domingo a gente já iniciou esse processo, falando um pouquinho lá no Facebook. Então, se você quer entender um pouco mais a fundo a questão do medo relacionado à dor, você pode ir lá no nosso YouTube da Escola das Emoções e Sentimentos e assistir a live de domingo, que você vai entender um pouquinho mais, para a gente não ficar chovendo no molhado, porque de chuva a gente já está quase esgotado, né? E aí, o que eu quero introduzir antes de passar a palavra para a Di, que vai trazer um pouquinho assim de alguns tópicos que são importantes a gente falar antes de entrar realmente no recurso da mesa radiônica, é que eu pensava de tarde como que eu poderia trazer para vocês de uma forma bem simples o que é a mesa e como ela atua na nossa vida. Então, eu gostaria que cada um de vocês agora, independente do tempo e espaço que você está assistindo essa live, que você imagine que a tua vida é um rio. Mas é rio mesmo, viu? Não é piscininha, nem sanguinha, é rio. Riozão, rio de água barrosa, assim, sabe? Onde você não tem muita clareza das coisas. E aí você começa bem pequenininho, né? E assim como o rio, você vai passando o tempo, você vai engrossando, vai ficando maior e maior e mais profundo também. E no decorrer da nossa vida, assim como no decorrer, né, do espaço que um rio percorre, ele vai encontrando alguns galinhos, né? Às vezes tem uma árvore, às vezes tem um tronco, às vezes tem um galho, sujeirinhas que vão sendo levadas com essa correnteza. Chega num determinado ponto, e eu tenho certeza que todos vocês já viram essas represas que acontecem de forma meio que natural, que começa a acumular um monte assim de lixo orgânico, que é da própria natureza, né? Galho, resíduo, essas coisas assim, folhas, e aí vai amontoando tudo aquilo lá. Sujeirinhas. Sujeirinhas, né? Que é da própria natureza. A gente nem está pensando nos lixos externos. Vamos pensar só no que é natural, tá? Só no que é produzido por você mesmo. E aí, chega num determinado momento que acumula tanta sujeirinha que ele faz uma represa. E é nesse ponto que eu quero chegar. Se você e a sua vida, a gente está representando ela por um rio, eu poderia dizer que cada sujeirinha, cada galinho, cada folhinha dessas é um medo, uma crença, uma limitação que você comprou e que naquele momento o rio era grande, ele levava, chega num determinado ponto que elas vão se somando e ela fica uma represa. Quando o rio encontra uma represa, o que é que começa a acontecer? E aí a gente entra no tema dessa live, não é? Começa a transbordar, né? Começa a se alastrar, ele começa a precisar contornar os obstáculos, porque o rio, na verdade, ele vai dar um jeito, né? Nós não sei se tão fácil assim, né? Mas o rio Às ele vai vezes para encontrar um contornar leva jeito um de... tempo também, né? ele vai encontrar um jeito de estar contornando tudo isso. E a temática de hoje, repetindo o que nós já trabalhamos e iniciamos no domingo, é o medo, né? Então, o medo, só recapitulando o que nós já trabalhamos, é uma emoção natural, muito comum e muito presente em toda a nossa vida. Dentro desse rio que vai indo, essa sujeirinha que vai acumulando naturalmente, são os medinhos que nós vamos também acumulando naturalmente, né? Em situações normais, o medo
essa emoção que é natural a gente estar sentindo, é a emoção que talvez nos chame para uma questão de estar atentos à própria sobrevivência, né? Então, não precisa nem salientar, porque todo mundo aqui já sentiu medo, às vezes um pouco maior, um pouco menor, mas aquelas sensações que vêm para o seu corpo e que ele começa a travar, ele começa a parar a partir dessa carga hormonal que o medo vai aflorando. A questão é que essa carga, essas sensações, elas normalmente são apresentadas de uma forma instantânea, né? Então, quando ocorre alguma situação, quando surge algum imprevisto, alguma coisa, a gente acaba sentindo toda essa sensação. Mas, normalmente, isso passa, né? Esse momento acaba indo embora e a gente acredita que isso não ficou com a gente, né? Em algumas situações, isso acaba ficando armazenado. E isso vai impactando na sua vida. De maneira que, às vezes, você percebe, reconhece e imediatamente se trava diante de algumas situações, não conseguindo avançar, e outras inconscientemente te travando e te impedindo de avançar, de alcançar o seu propósito, de fazer as coisas, até mesmo sem que você reconheça isso. Então, dentro dessa sensação que o medo traz, ele fica dentro de um padrão normal, como esse instinto de sobrevivência. No entanto, quando ele começa a acumular, como você falou, da sujeirinha que vai acumulando, chega um momento em que precisa ser contornado isso, ou que isso vai acabar gerando um rompante. Em situações mais atenuadas, o medo acaba virando um pânico, que é quando ele acaba sendo, essa emoção acaba sendo muito maior do que a sua capacidade de resolver qualquer coisa que esteja relacionada a isso. E é tão difícil quando chega nesse patamar, porque simplesmente você sente esse medo. Você não consegue identificar de onde ele vem, você não consegue naturalmente lidar com isso, né? Por isso a importância de você reconhecer onde que nasceu esse medo no teu corpo, no teu ser, na tua vida. Você carrega esse medo desde quando? E também reconhecer se esse medo, na verdade, ele é seu ou não. Porque muitas vezes a gente tem medo de algumas coisas que são tão bobas do ponto de vista de quem não tem esse medo, né? Que é muito difícil a gente explicar ou reconhecer. Então, quando você começa, por exemplo, falar de medo, e que a Thay perguntou aí para as pessoas trazerem e forem compartilhando conosco do que você tem medo, no domingo já foi mencionado, e teve um outro momento que nós também trabalhamos sobre medo, que saiu assim uma lista incrível de medos. Medo de dirigir, medo da morte, medo de... Tem situações que a gente tem medo de coisas que a gente nem sabe como é, mas tem medo. E o convite que a gente está trazendo hoje com essa proposta e repetindo, batendo nessa tecla de novo, vou usar uma fala do Dan, que eu acho que é muito, muito, muito forte aqui. A única coisa que você não pode mudar na sua vida é o que você esconde de você mesmo. Então, quantos medos você tem escondido? Que às vezes você reconhece que escondeu, às vezes você nem lembra que escondeu, e às vezes você escondeu tão bem escondido de você mesmo, mas que ele continua aí em algum lugar. Então a proposta, que é o que a Mai vai estar, a ferramenta que a Mai vai estar elucidando e vai estar trabalhando, é para você ir reconhecendo que esse medo muitas vezes ele está em camadas. Algumas mais superficiais, outras mais escondidinhas,
outras mais escondidas, e algumas, às vezes, tão escondidas, que você nem lembra que está aí. Mas ela interfere no seu dia a dia, nas suas ações, nas suas atividades. É por aí, Mai, o que você percebe com relação a isso? Totalmente, Di. E até eu trago o exemplo que a Carla colocou ali nos comentários, né? Que ela tem medo de tubarão. E aí, ok, tem medo de tubarão, a gente nem mora na praia, né? Mas a sacada toda da gente trabalhar com os nossos medos é perceber o quanto eles impactam positivo ou negativamente na nossa vida. Porque de repente, para mim, que não gosto muito de praia, assim, ter medo de tubarão não faça muita diferença. Mas talvez se você, né, gosta de praia, teus amigos gostam de praia, tua família gosta de praia, você deixa de curtir momentos que são incríveis para você por causa de um medo que talvez está enraizado, que nem você falou, lá em lugares que você nem sabe. Eu tinha uma amiga que ela comentava que ela tinha medo de aranha. E ela nunca soube o porquê, né? Mais ou menos na mesma temática. E aí, puxa daqui, puxa dali, fazendo terapia, trabalhando, ela descobriu que quando ela era bebê, a mãe dela se assustou porque tinha uma aranha próximo a ela, ela deu um grito, fez todo um negócio. Então o medo nem era dela, mas estava armazenado nela. E é justamente a fala que a Di faz e que eu queria trazer de novo para o exemplo do rio. Porque muita da sujeirinha que a gente vai levando com a força da nossa correnteza é nossa e a gente leva. Mas tem muitas coisas que vão caindo na água que não são nossas, né? São dos nossos pais, são dos nossos amigos. A gente aprende lá na escola que tem que ter medo de ladrão, que tem que ter medo de não sei o quê, parará, do tiro, de violência e tantas outras coisas que a gente vai trazendo para dentro do nosso rio, que é a nossa vida. E o quanto isso vai nos impedindo muitas vezes de fazer coisas que são essenciais para nós. Coisas que poderiam, de repente, talvez no teu caso, né, Carla, fariam você optar até por escolher um determinado emprego ou uma oportunidade de você ir morar na praia ou fazer outras coisas que talvez nesse momento ficam inconcebíveis por um medo. E é nesse ponto que eu queria chegar e que a Di trouxe muito bem. O que esse medo impacta na tua vida? Porque tem muitas coisas que você deixa de fazer por medos que você até desconhece. E como assim você desconhece? Porque na água do rio tem coisas que você enxerga quando elas estão por cima. Quando o rio já está cheio, né? A gente começa a enxergar as coisas que estão em cima. E tudo aquilo que está para baixo, aonde a água é mais turva, aonde a gente já não tem mais tanta habilidade de olhar. Esses são medos que talvez você não reconheça nesse momento e que são aqueles que fazem você tomar decisões que às vezes não são aquelas que você tomaria se tivesse com uma visão clara sobre as coisas. E aí que eu queria falar um pouquinho sobre como funciona a mesa radiônica. Então vamos por partes, porque muitos de vocês talvez não saibam o que é a radiônica ou radiestesia, já devem ter ouvido falar. Existe uma diferença e ela é muito simples. A radiestesia é a medição das energias. A gente tem a capacidade de medir a energia sutil. Mas qual que é essa energia, né? Então veja, eu como pessoa, eu emito um campo de energia ao meu redor. É a vibração dos meus elétrons, é a energia que o meu corpo produz só por estar aqui. Assim como o meu chimarrão tem uma determinada frequência, o medo, a alegria, a Diana que tá ali, o gatinho dela que tá sempre conversando com a gente, o sol, a noite, uma casa, um trabalho. Quantos de vocês não chegam às vezes em um lugar e dizem assim, nossa, que energia pesada? Como assim? Você pegou ela para saber se ela é pesada? Não, a gente sente isso, é natural do nosso corpo. Ele é programado para fazer isso. Mas a gente não desenvolve a habilidade de trabalhar com isso. E a radiestesia justamente vem como um recurso para medir a energia. E como que a gente faz isso, né? A gente utiliza alguns instrumentos de medição. Um mais comum que todos vocês já conhecem é o pêndulo, né? A gente tem pêndulos de inúmeros tipos, tem pêndulo de cristal, pêndulo de metal, tem de madeira também, que eu não tenho ele aqui agora.
mas a gente utiliza ele para fazer a pendulação, ou seja, para medir. É quase como se fosse uma régua, só que ao invés da gente medir algo que é físico, a gente utiliza o pêndulo para saber se algo está mais denso, está mais suave, se tem algo ali que está bloqueado, se está desbloqueado ou não. O que que isso tem a ver? Então, vou explicar para você. Calma lá. Segue o raciocínio. Como diz uma professora minha, segura na mão da mãe e vamos lá. A mesa radiônica é o quê? Não é uma mesa de madeira, gente. É um tabuleiro, na verdade. Tá vendo? Tabuleiro colorido. E tem inúmeros tipos de mesa radiônica. Tem mesa radiônica. Essa aqui é a mesa radiônica de Chiotti, que foi o ser que inventou essa mesa aqui. Aí na mesa você vai ter alguns símbolos da geometria sagrada, você vai ter aqui a disposição de algumas ferramentas, e a gente utiliza esse tabuleiro para fazer a radiônica. O que é a radiônica? É quando a gente usa esses símbolos e esses gráficos para tratar aquele bloqueio que a gente identificou com o pêndulo. Belezinha? É super simples. O que que a gente faz? A gente bota lá, vamos fazer da Diana, né? Bota o nomezinho da Diana ali, e aí a Diana vem me dizer assim, Mai, eu ando com uma dor na minha lombar que eu não sei mais o que fazer. E aí a gente vai conversar, Diana, mas o que está acontecendo? Desde quando essa dor começou? Ah, começou desde a pandemia, eu me mexo e tenho dor na lombar. E aí a gente vai, obviamente, conversando, vai entendendo de onde vem essa dor e tal e tal. Lá pelas tantas, né, a gente descobre que é medo do desconhecido, medo da questão financeira. São essas coisas que a gente vai trazendo para o nosso corpo e transforma numa dor. Meio louco isso, né? Mas a gente faz isso direto. Porque o nosso E corpo gratidão a precisa. esse corpo, né? Que é o termômetro que vai dizendo, tem alguma coisa que não tá legal, tem Ele é alguma um coisa que... reloginho, né? Ele vai, é tipo um livro, é uma enciclopédia. Se você folhear na folha certa, você vai descobrir o que ele quer dizer para você. E com a gente, quando a gente abre uma mesa radiônica para alguém, acontece algo mágico, que é o quê? Lembra do rio? Lembra da represa de sujeirinha, de galhos e tal? Se eu viesse, eu, né, operadora da mesa radiônica, colocasse um dinamite ali no meio daquelas galhos, daquelas coisas, e explodisse, eu iria resolver o problema da Diana também. Ela não teria mais essa represa de problemas, ela iria fluir. Só que isso seria tão forte, tão pesado para ela lidar, que talvez ela sentiria muita dor. Talvez ela teria no corpo dela reações que ela não conseguiria lidar. O que que a mesa radiônica faz? Ela vai durante 21 dias, bem devagarzinho, com muito amor, com muita gentileza, tirando galho por galho. Cada dia ela tira um galinho a mais que a Diana tem capacidade de lidar com o fluxo que vai ficar disso tudo. Então, a mesa radiônica, especialmente essa que eu trabalho, que é a mesa de Chiotti, ela é ancorada pelos mestres ascensos, que são quem? Os grandes mestres que regem a energia do nosso planeta e do nosso universo. Eles cuidam da gente. Então, é uma mesa muito amorosa. Ela vai fazer o movimento dentro de 21 dias, o movimento que a pessoa é capaz de suportar e lidar naquele momento. Então, às vezes, a gente vai trabalhar, por exemplo, com a energia do ambiente onde você mora, com a energia do teu trabalho, com a energia de um relacionamento. E aí ela faz o quê? Ela vai todos os dias mudando algumas coisinhas. Às Aos vezes poucos. é tão sutil, né, de que você nem tá acontecendo nada. Mas quando você para olhar o contexto todo, você diz assim, meu Deus, olha o que já aconteceu aqui. Então, quando a gente faz uma mesa radiônica durante 21 dias, é mágica acontecendo o tempo inteiro. Porque você começa a mexer não só na tua energia, mas nos entrelaçamentos que ligam todas as pessoas que estão ao teu redor. Se a Diana fez uma mesa lá para dor na lombar dela, é um exemplo, ela não fez ainda, mas de repente ela vai me chamar depois para fazer. Acontece que todas as pessoas ao redor dela que estão ligadas a essa mesma energia ou que de alguma forma se conectam com esse pensamento
da preocupação, do medo do incerto, do medo financeiro, não sei o que vai acontecer daqui para frente, todas essas pessoas, de certa forma, vão receber um pouquinho dessa cura. Então é muito legal trabalhar com mesa radiônica, porque quando você opera a mesa para alguém, ou às vezes as pessoas chamam de aparelho radiônico também, você consegue transformar a realidade que está ao teu redor. E eu uso muito ela, tanto para mim, faço ela para mim mesmo, como faço para os negócios, faço para minha casa, faço para as meninas. A gente está sempre fazendo, porque isso é transformador. E aí é interessante falar também. Di, você já fez mesa radiônica? Não vou eu, sabe quando a gente está vendendo cuca, fica falando do gosto que a cuca tem, né? Você que já fez mesa, o que você diria para o pessoal que é o principal benefício que você observou, né? No teu caso, assim? Uhum. Olha, vou seguir com o exemplo do Rio, né? Então, essa coisa vai represando e vai acumulando. Quando você fala se chegar aí e colocar um dinamite ou usar qualquer método que simplesmente vai abrir isso tudo, usando o exemplo do Rio, vai ter algumas consequências logo na frente, né? Então, já passei por tratamentos também que foram assim mais agressivos, né? E no Resolve sentido de uma assim, vez, né? resolve, mas acaba gerando intensidade, acaba gerando um monte de situação. No caso da mesa, realmente nos primeiros dias parece assim, nossa, mas não sei, parece que não tá, né? Dá Não uma vi nada. amenizada, mas parece que não resolveu a coisa. E realmente, quando chega ali a partir do quinto, sexto, sétimo dia, é muito nítida a diferença que a gente já vai percebendo. Tanto na questão da clareza, quanto na questão do você não estar mais diretamente conectado com aquilo que estava causando toda essa intensidade, né? Teve algumas situações que eu passei por algumas intensidades durante o trabalho da mesa. Mas isso é no máximo 3 dias, né? E aí depois vai limpando, vai clareando. E o gostoso disso, que talvez não seja igual para todo mundo, mas pelo menos nas que eu acompanhei, é que a partir do quinto, sexto dia, vai trazendo uma clareza de percepções que você vai começando a perceber onde que você estava se conectando, o que realmente estava causando tal situação. Que normalmente quando tem alguma situação, um problema, ou por exemplo a própria questão do medo que está trazendo uma dor que nós estamos comentando, nós temos um vício, um hábito de linkar com uma das últimas coisas que aconteceram. Né? Uhum. E normalmente não é isso que acontece. Pega uma sensação, uma emoção do medo, normalmente não é o medo que você sentiu lá na rua hoje. Ele acabou abrindo uma caixinha de um medo que está mais profundo e mais enraizado. E aí começa a vir a intensidade. E aí, quando você faz a mesa, é como se sutilmente você vai percebendo, né, o que é que estava sendo linkado. E a Thay está pedindo que essa intensidade. Intensidade, ela pode aparecer de diferentes formas. Às vezes é até uma dor, né? Uma dor física, uma sensação, uma estranheza, né? São situações que a gente não está assim tão acostumados a lidar ao entrar nesse espaço. Às vezes a gente está acostumado com essas intensidades, mas elas acabam tendo outros nomes, né? Dor, raiva, Mal-estar, né? mal-estar, Cansaço. insônia, estresse. Então, dentro desse contexto, essa intensidade que eu digo é quando o seu corpo começa a ser drenado, começa a ser limpo dessa energia que está te colocando, causando esse problema, essa situação. É como se ele fosse se desprendendo disso. Então vem, entre aspas, seria uma estranheza, né? Às vezes, conforme a situação, tem muitos casos que, como a gente trabalha com a questão da nossa mente, né? Às vezes sentir essa intensidade em forma de dor é o que me faz acreditar que está funcionando. Porque se Uhum. não tiver nada, é como se nada tivesse de fato acontecendo.
Então, muitas Exato. vezes, a intensidade é para relembrar que a energia está sendo trabalhada, então, mentalmente, eu acredito que isso esteja acontecendo. Isso é muito comum também de estar trazendo essas intensidades nesse propósito, nessa proposta do trabalho que está sendo feito, né? Porque se A ficasse tudo Carol, zen na hora, né? Tipo assim, né? a Carol perguntou se a fobia também poderia ser, eu acredito que ela questiona se ela pode ser uma intensidade. Se for, na minha percepção, talvez para ti seja diferente. Se for uma crise, né? Uma crise daquela ansiedade, daqueles processos que a fobia causa em você, sim. Mas eu não acredito. A fobia, na minha percepção, não é a intensidade em si, ela já é o produto crônico, digamos Do assim. medo, Do né? medo. Então, essas intensidades que eu digo pós-mesa, elas são sutis, elas são suaves, elas são suportáveis. É o espaço onde você reconhece, percebe que algo está movimentando, que algo está acontecendo, né? No caso da fobia, ela é a extensão prolongada do medo, né? É o medo naquele estágio em que não tem mais controle. Simplesmente ele vem aí, toma conta de você, tanto é que você perde até a noção daquilo que você está fazendo e você não consegue simplesmente lidar com isso. E as pessoas podem até chegar e dizer, calma, não precisa, não, qualquer Calma, coisa que né? falar acaba gerando mais, porque essa energia ela começa a vibrar e automaticamente ela toma conta de você. Dia, eu vou fazer um teste, deixa eu ver se eu consigo deixar o telefone aqui para mostrar para vocês, ó. Eu vou fazer uma medição, só para Por vocês favor, terem uma pega um ideia, copo de água para mim. com relação à egrégora das pessoas que estão assistindo agora. Eu já tinha conectado o tabuleiro, né? Essa aqui é a mesa radiônica, então. E aqui a gente tem um relógio radiônico onde a gente faz a medição, onde a gente pode perguntar perguntas de sim e não, onde a gente pode ver o percentual. Eu vou fazer um teste para vocês com o pêndulo. Eu gosto muito de usar o pêndulo de metal porque ele é mais resistente, eu conecto melhor com ele, mas isso é variável de cada operador. Vamos perguntar qual é o percentual que o medo está atrapalhando a vida das pessoas que estão aqui nessa egrégora agora. Então, qual é o percentual que o medo bloqueia a vida das pessoas que estão aqui hoje, que estão olhando agora ao vivo, tá? Ó, você percebe? Ó, minha mão tá paradinha, ó, ele vai mexer. Vocês acreditam que está marcando 90%? Mas ele está fora, a gente não está conseguindo ver o pêndulo, acho que tu vira um pouquinho. Vou virar um pouquinho assim, enxerga aí? Isso, assim sim. Uhum. Ó, eu vou deixar meu braço paradinho aqui, ó, só para vocês verem que ele é uma conexão realmente do nosso sistema nervoso cérebro-espinhal. Isso a gente poderia mais à frente olhar. 90% do que está parando vocês hoje vem relacionado a algum tipo de medo. Di, você tem alguma coisa que você gostaria de perguntar para a mesa relacionada a essa egrégora que a gente está conectado aqui do grupo que está nos Tem assistindo? a sugestão da Thay, eu não sei se a Carla ainda está aí, mas ou se de repente alguém está aí, gostaria de colocar uma pergunta, eu passo a vez, né? Tá. A Thay coloca se é pra gente ver se o medo de tubarão é da Carla ou de alguém, né? Então vamos lá. Aqui na mesa a gente pode fazer perguntas de sim ou não. Então a gente não pode fazer, né, um texto e tudo mais. Mas vamos A lá. Carla está aí, então pergunta se qual é o percentual desse medo que é de fato dela. Ok. Qual é o percentual desse medo de tubarão que a Carla sente que é verdadeiramente dela? Ó, tá vendo? Tá mexendo. 20% é teu, Carla. Com que idade a Carla adquiriu o medo de tubarão? 7 anos, Carla. Você tinha 7 anos quando o medo do tubarão veio para você. É possível dissolver esse medo para sempre com a mesa radiônica? Sim, é possível, Carla. Se esse medo é um medo que incomoda você, Carla, que atrapalha você, você pode utilizar, por exemplo, o recurso da mesa para tratar, tá?
Agora, tipo assim, isso aí não me incomoda. Ok, segue a vida, não te preocupa com isso, né? E isso vale para qualquer outro tipo de coisa. Por exemplo, eu tenho uma cliente, e até aconteceu essa semana, eu tenho uma cliente que ela tem muito medo, e é uma coisa assim que ela não sabe explicar o porquê. Ela tem medo que o marido dela veja ela sem roupa. Mas ela não tem vergonha, ela tem medo. Medo, ela não sabe. E aí a gente conversando e tal, eu disse pra ela, você já parou pra pensar que isso de repente é alguma coisa de quando você era criança, enfim, você pode trabalhar isso e pode ter um relacionamento mais saudável, pode ser mais feliz. Isso incomoda você? Ela me disse sim. Vamos tratar isso então? A gente pode soltar essas coisas que atrapalham a nossa vida e é só uma escolha. Vocês viram o quanto é simples. De repente, se vou pegar o exemplo você, Carla, tá? Você tá aí, a gente agora vai te usar. Segura a onda, né? De repente a Carla vai e me diz, eu quero trabalhar isso. Então, a gente abre a mesa, faz específico, pode fazer mais generalizado, não precisa ser especificamente para o medo do tubarão, mas a harmonização que a vida começa a ter a partir desse momento, ela é muito maior. Então, eu estou. A gente está trazendo isso como um dos recursos que existem disponíveis para qualquer pessoa. E aí, até de manhã, a gente fazia a nossa reunião para organizar a nossa semana, e a vontade que dá é falar de todas as ferramentas e recursos e soluções que a gente tem disponíveis. E aí, a gente resolveu começar com a mesa que ela é o que é mais rápido e efetivo quando a gente está trabalhando coisas que são densas, como dor, medos, problemas de relacionamento. Sabe onde a tua vida está trancada, está pesada, não entra dinheiro, os negócios não vão bem, perdi o emprego, a gente só briga em casa, eu estou fazendo uma obra e ela está parada, não consigo fazer andar. Quando está pesado, o melhor recurso e a melhor solução, dentre as diversas ferramentas que a gente tem disponível na escola, das emoções e sentimentos, eu recomendaria, por experiência própria, a mesa radiônica. Certo? O que mais a gente tem para falar aí, Gi? Agora até me perdi, fiquei tão movida. Então, emocionalmente movida com... Aí se a gente pode trabalhar o medo do Covid, com certeza. Eu talvez seria presunçosa dizendo que a gente pode curar um Covid. Isso talvez seja muita presunção, embora eu acredite que sim, né? Eu tenho a minha mente, para mim, a mesa resolve tudo. No entanto, sim, pode ser trabalhado, sim, a melhora da imunidade, pode ser trabalhado os processos que protegem você de estar ligado com esse tipo de medo. E, na verdade, com certeza, tudo aquilo que está em volta disso começa a funcionar de uma maneira diferente. E a Time diz que eu tenho que fazer um convite para sexta-feira. Então, é o que eu ia te dizer. O que falta é dizer e fazer o convite para nós fazer um delete nesses medos todos na sexta-feira, não é? Certo. Gente, então vamos lá. Hoje, dentro de uma realidade normal de atendimento, para quem vem buscar a mesa radiônica, e talvez isso mude de lugar para lugar, essa realidade aqui da onde eu moro, eu sou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, hoje um atendimento de mesa radiônica, ele custa em média de 150 a 300 reais, dependendo do profissional, da forma como ela é feita, enfim. Existem até mesas que eu já consultei, que eu já fiz para mim, como mesas para finanças e tal, a gente paga até valores bem mais elevados. Então, depende de cada lugar. Eu estou em um curso que o cara cobra R$2.000 a mesa. Exatamente. Então, o que muda? Muda a qualificação do profissional, a forma como ele trabalha, qual a mesa ele opera. Tem pessoas que trabalham só com mesa, então acaba que tem valores diferenciados. Como tudo na vida, funciona mais ou menos assim. E aí a gente pensou o seguinte, como é um estado democrático, essa escola das emoções e sentimentos, a gente vem trazendo algumas soluções realmente para quem vem nos acompanhando, para quem está aí
né, brigando com seus medos e com suas emoções e sentimentos, nós preparamos algo bastante diferenciado e bem especial. Na sexta-feira, a gente vai, na verdade, todas as sextas-feiras, mas especificamente nessa semana, nós vamos fazer um grupo fechado para trabalhar essas questões que a gente conversou hoje. Medos e dores, tá? Medos e dores de qualquer tipo. A gente vai fechar um grupo e fazer a aplicação da mesa radiônica. Aqui, como vocês viram, a gente fez só uma medição, que é a radiestesia. A parte da terapêutica mesmo dela, a gente vai fazer na sexta-feira com quem escolher participar do grupo. Então, guardem os seus dólares, porque não é uma fortuna. Se você se identificou de alguma forma com o que a gente vem conversando, quer saber mais como funciona, quer receber a mesa radiônica para resolver alguns problemas que possam estar mais emaranhados, que você não está conseguindo dar soluções, você pode participar conosco desse grupo da sexta-feira, ok? Ele é um grupo fechado, não vai ser transmitido ao vivo. Então, as meninas vão colocar aqui nos nossos comentários, né, o link aonde você pode se inscrever. Lá no link tem todas as informações, tem o grupo do WhatsApp, onde a gente vai trazer os valores, as formas que você pode estar, como que se fala? Participando. Aí a Mai colocou no formulário, se você não conseguir acessar ali, tem no link da bio, você pode ir lá na bio e clicar lá, vai ter todas as informações. Mas eu dou um spoilerzinho que é muito menos que 54, é muito menos que 180, né? É 54,90 para cada um que desejar receber o processo. Ah, Mai, mas quando é coletivo, funciona do mesmo jeito? Diana, dá um spoilerzinho de como é que é quando é no coletivo. Quando é no coletivo, além de liberar o seu medo, você libera aquela sujeirinha barra medo que está mais profunda e que talvez no outro é mais superficial. Então cria-se uma egrégora energética e a limpeza, quando é em grupo, acaba sendo ainda mais intensa. Então medos que talvez são meus, mas que vai acabar liberando porque ele também é teu, mas está escondidinho. Então, funciona e funciona perfeitamente bem. Com muito mais intensidade, porque, bem como a Gi falou, quando é uma egrégora de grupo, vocês viram que 90%, né, tá bloqueando ali os medos. Ah, mas é meu 90%? Não conscientemente, mas muitas coisas que a Gi talvez tema com muita clareza, eu nem sei que tenho medo. Então, quando a gente trabalha uma egrégora, um grupo maior, aquilo é um boom energético, é como se fosse uma bomba atômica, assim. Aquilo abre muito espaço para a tua vida. Automaticamente, quando a gente faz esses processos em grupo, a gente tem uma capacidade muito maior de receber mais em troca. Porque o que que acontece? Vocês já devem ter ouvido a historinha da xícara vazia, né? Quando a gente está com a nossa xícara cheia, quando alguém vai servir chá, a gente não tem muito espaço para receber. E aí, nesses processos de limpeza, como é o caso da mesa radiônica, a gente limpa a nossa xícara e abre um espaço enorme para receber mais. Para receber mais o quê? Mais oportunidades, mais amor, mais carinho, mais dinheirinho, mais ouro, mais brilho, mais felicidade. Você abre espaço para receber mais de você mesmo, mais das pessoas que estão ao teu redor. É como se você tivesse a possibilidade de pegar e fazer isso aqui, ó. Limpar tudo que está na tua frente. E aí é só uma escolha tua. Você pode fazer isso agora e pode fazer isso daqui a uma semana e daqui a um mês e tá tudo bem. Você vai estar aí navegando no seu riozinho e daqui a pouco você vai ver que tem mais uma represa e mais uma e você pode escolher a qualquer momento mudar tudo o que está na sua vida. É só você querer. A gente está dando aí um recurso para você fazer todo esse processo. Então, já que, né, deu 90%, vamos ter que fazer pelo menos uma ferramenta dessa mesa, você não acha? Peraí que eu vou enviar aqui, peraí. Dá para ver aí, Di? Quero, se posiciona, acho que não, agora sim. Beleza? Ok.
Como a gente vai fazer ela genérica em grupo, então eu vou solicitar que a própria mesa, que o próprio ambiente, né, da Fraternidade Branca selecione a ferramenta. Vou virar um pouquinho para vocês enxergarem aqui o display das ferramentas. Aqui estão as ferramentas. Vamos lá. Você que está presente na live, que está acompanhando ou que vai acompanhar, você já vai sentir o efeito da ativação dessa ferramenta. Já vai dar uma tratadinha. Já estamos começando a tratar. Olha só, gente. Primeiro, o símbolo que a gente vai ativar agora, ele chama-se escudo mágico. Deixa eu mostrar para vocês. Ele é um gráfico da geometria sagrada. É esse carinha aqui, ó. Deixa eu virar ele aqui para vocês. Esse aqui, ó. Tá vendo? O escudo mágico, ele é uma ferramenta poderosíssima de limpeza. Não poderia ser algo diferente disso. Ele faz a limpeza de todos os campos energéticos do teu corpo e ele promove como se fosse um bálsamo protetor. Então, depois que a gente ativa o escudo mágico, você fica recebendo é como se fosse um escudo mesmo, protetor em volta de você contra energias externas. Então, você limpa e protege. Então, conecta aí que eu vou rodar a energia. E olha só que bacana, vou virar aqui de novo. Para a gente decretar a ativação da ferramenta, a gente gira, né? A gente faz a pendulação, gira o pêndulo para ativar. Então, vamos lá. Eu sou ativar a proteção de cada uma das pessoas que estão presentes nessa live. Eu sou ativar a proteção das pessoas que estão presentes nessa live. Eu sou ativar a proteção de cada uma das pessoas que estão nessa live, dissolvendo todos os medos reais ou irreais. Eu sou ativar a proteção de cada uma das pessoas que está nessa live. E vamos ver se a gente precisa ativar mais alguma coisa. Como está o bloqueio nesse momento do grupo, da egrégora deste grupo com relação ao medo? Quantos por cento? 10%, gente! Será que liberou? Só liberamos 80% dos seus medos hoje. Então vão dormir tranquilo, podem até apagar a luz hoje. Então, gente, esse foi só um gostinho. E parece que já dá, assim, né? Já. Que legal, que bacana. E para quem ficou super legal, super emocionado, quiser saber um pouquinho mais, corre lá no link da bio, que tem todas as informações. Você pode se inscrever, pode receber um valor super acessível e rompendo aí todas as barreiras que estão prendendo você e talvez problemas que a gente pode dissolver com total facilidade aí, operando a mesa radiônica. Da minha parte, Gi, era isso que eu queria trazer para o pessoal. O que você me diz? Já está liberada, né? Gratidão por essa demonstração e por essa já liberação, né? E o que eu diria é o seguinte: sentir medo então é normal. Mas a partir do momento em que você se permite acreditar que é possível lidar com ele e ouvir aquilo que você se propõe, no sentido de abrir essas caixinhas e permitir que isso venha à tona, é totalmente possível estar liberando esse medo, né? Mesmo que em alguns momentos você tenha que dar 3 passos atrás para depois avançar 6, né? Mas é reconhecer e se permitir. E como a gente colocou, a gente está trazendo a oportunidade, trazendo a ferramenta num valor super acessível, num valor em que a egrégora da escola começa a trabalhar com isso e só requer a sua escolha e a sua permissão. Certo? Então a gente conta com vocês. Essa live vai ficar disponível aqui no Insta da Escola das Emoções e Sentimentos. Também vamos estar disponibilizando ela no Face da escola. E se alguém ficou com dúvida, se alguém não conseguiu acessar o link ou não conseguiu acessar, ou tem alguma dúvida com relação a como vai ser, em que horário vai ser, se pode participar, como que vai participar, todas nós estamos aqui para responder isso. Então, pode chamar pela escola, pode chamar pela Mai, por mim, pela Thailisa ou pela Maiara.
A gente está até na sexta-feira aguardando, né? Mantendo essa egrégora de liberação e aguardando os que vão se permitir estar olhando de uma forma mais intensa e totalmente na permissão de estar acessando um pouco mais profundamente os seus medos, os seus entraves e poder estar liberando, então, sutil, suave e amorosamente através da mesa radiônica. Gratidão e de minha parte também era isso. E aí já aproveita, né? Pega a sua caneta e anota seus compromissos. Domingo de manhã, lá no Facebook da Escola das Emoções e Sentimentos, tem live, né, gente? Tem conhecimento. Toda quarta-feira à noite tem aqui no Instagram e sexta-feira é dia de tratamento. É dia de limpar a sujeira da semana pra gente ir em frente, né? Gente, beijo muito grande. Beijo para as meninas que estão nos apoiando aí, nos ancorando, a Thay e a Mai. E até então na sexta-feira. Espero vocês lá para nós limpar e dissolver todos os medos do mundo. E se alguém ainda não se inscreveu, né? Lembrando que tem uma campanha rolando na Escola das Emoções e Sentimentos, né? A gente lançou no domingo, nos ajude a chegar a 200 seguidores e todos vão ganhar presente. Nesse momento o presente vai ser com os seguidores do Insta, vai ter para todas as redes, né? Mas já estamos com 142, então se alguém ainda não foi lá e não está seguindo a escola, que está assistindo talvez aqui pelo meu, ou se puder indicar a escola para alguém, quando chegarmos aos 200, vai ter presentinhos, que vai que é uma mesa. Uau! Pode ser segredo. Beijo, galera! Até mais!